sobre publicidade quando uma professora me falou. Então, assim, fiquem atentas, professoras, elas sabem o que elas estão fazendo, tá? Porque, às vezes, a gente tem uma visão de mundo que fecha. Tem aquele emprego, existe aquele outro emprego, existe aquele outro emprego. E as professoras, elas já sabem muito de várias profissões. E, às vezes, elas veem a habilidade na gente que, às vezes, a gente não vê em nós mesmos, né? Comunicação é uma área muito gratificante. Muito gratificante por quê? Porque nenhum dia da sua vida vai ser igual ao outro. Nenhum. Sabe como que a gente abriu uma empresa? Nossa, vocês têm muito dinheiro e tal. Gente, o primeiro trabalho que a gente fez, a gente foi pago com a compra da câmera que a gente usou para fazer o trabalho. Olha só, hein? O primeiro trabalho que a gente fez, a gente foi pago com a compra da câmera que a gente usou para fazer o trabalho. A gente começou com uma câmera no quarto, num quarto, editando loucamente lá para desenvolver, e com isso a gente foi crescendo, expandindo, aprendendo. Gente, eu não sabia formular preço no início. Hoje a gente tem uma formulação de preço. Às vezes a gente não sabia fazer áudio direito, gente. Os áudios dos nossos vídeos no início eram horríveis. Hoje eu assisto, eu fico com vergonha. Mas não tenham medo de aprender com o erro. Não tenham medo de aprender com o erro. Rafael, então você indica publicidade para quem quer tentar o seu próprio negócio? Silvio, é uma pergunta muito difícil, porque às vezes você vai entrar em publicidade e você vai desistir de tudo. Meu Deus, não gostei desse negócio, não é muito aberto. Tem gente que tem uma cabeça, não é fechada, não é isso que eu quero falar. Tem gente que tem uma cabeça muito focada em alguma coisa, quando entra em publicidade, vê aquelas aulas malucas que tá falando da Lua e depois tá falando do trem urbano de São Francisco, e aí você fica assim, como assim? Eu não tô entendendo nada. Às vezes é questão de perfil. Para você ter o próprio negócio, eu acho que você tem que procurar dentro de você quais as habilidades que você tem para desenvolvê-las. Eu falo sobre mim. Eu sou uma pessoa muito... eu vou usar o termo, mas eu não me considero preguiçosa. Eu não sou. Eu trabalho todos os dias exaustivamente, até as 10 horas da noite, às vezes eu acordo, às vezes eu viro madrugada e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de frear. Se as coisas estão muito aceleradas, eu gosto de dar aquela freada e falar assim, eu preciso descansar, eu preciso parar um pouquinho. Então, na minha cabeça, eu nunca tinha um perfil para ser dono de empresa. Nunca. Só que, aos poucos, desenvolvendo, porque às vezes é um investimento que você faz. Pode dar certo, pode dar errado. No meu caso, deu certo até agora. Pode ser que dê errado no futuro, pode ser que dê certo. Só que, todos os dias você tem que acordar com um objetivo. Eu quero ter o meu próprio negócio, porque eu vou ter responsabilidades que às vezes eu não quero ter e que às vezes vão bloquear habilidades que eu tenho. Isso, eu sempre soube o que eu queria fazer, que era na área da saúde, e busquei a nutrição como forma de prevenção das doenças. Tudo bem, eu gosto de gente doente, mas eu quero trabalhar não deixando elas ficarem doentes. O que eu posso fazer antes delas chegarem no hospital? O que eu posso fazer como pessoa para prevenir que uma pessoa precise realmente chegar ao tratamento hospitalar? E isso, assim, me realiza em todos os sentidos, porque eu tenho muitos casos que realmente a gente consegue tirar a sonda, né? Que a pessoa se alimenta só pela sonda, e a gente consegue fazer a evolução para a pessoa começar a comer de novo. Tira muito medicamentos, né? Então a pessoa ela tem uma qualidade de vida, porque isso é um ganho que assim realmente brilha meus olhos. É isso que eu sempre quis fazer, né? Então, exatamente. É muito legal te ouvir falar sobre nutricionismo. Assim, eu não quero fazer, mas é muito legal te ouvir contar um pouco mais sobre essa história, sobre essa relação que você tem com o nutricionismo, porque a gente vê que você realmente gosta disso, sabe? A gente vê que você realmente gosta de trabalhar com tudo isso. Eu acho muito legal quando o profissional, ele vai além da sua profissão, sabe? Igual, por exemplo, você está envolvendo o nutricionismo com a psicologia, isso é muito legal. Não está fugindo da sua área, mas está ali junto. Então, eu estou gostando muito. Tipo assim, eu também tenho o mesmo interesse em fazer nutrição clínica, mesmo que eu ainda não sei ainda direito, porque depois da faculdade que a gente se especializa, né? Isso. Aí você podia falar um pouquinho
Porque você falou que você fez as outras especializações também esportivas. Você podia falar um pouquinho pra gente? Primeiro eu fiz a nutrição clínica e hospitalar, que era a que eu mais gostava, que era o que eu mais me identificava. Mas na época que eu formei, em 2014, quando abri o consultório em janeiro de 2015, não era o que dava mais dinheiro, não era o que chegava mais para mim. Então fiz essa pós-graduação de 2 anos, né? Foi até na Santa Casa em Belo Horizonte. Então trata todo esse cuidado mais específico, né, de pacientes com doenças mesmo, porque na faculdade você aprende tudo, você aprende a cozinhar, porque você pode ser uma nutricionista responsável por uma cozinha, né? Eu já fui 2 anos responsável por uma cozinha de 2 presídios. Então você trabalha na área social, que você pode pegar merenda escolar. Então tem muitas áreas. Fiz a nutrição clínica hospitalar, que realmente trata dessa parte clínica, né? Desse tratamento clínico. Vi que chegava, durante os anos, eu vi que chegava muito cliente para mim para ganho e perda de peso. Eu tinha parceria com quase 15 academias, trabalhava muito, então resolvi, assim que eu acabei a nutrição clínica, resolvi fazer a especialização em nutrição esportiva também, que era o que estava me dando mais dinheiro, mais cliente na época. Eu sou enfermeira, né? Eu fui formada pela PUC Minas. Eu tenho pós-graduação em urgência e emergência e atualmente eu faço pós-graduação de auditoria. Eu tenho muita dúvida em relação ao emocional, né? Porque o enfermeiro trabalha na área da saúde e mexe muito com as pessoas mesmo, então eu tenho dúvida no emocional. Como é que você, né, lida com isso, né? Em cuidar das pessoas em si? A gente, assim, Jennifer, né? A gente enfrenta muitas questões psicológicas do paciente. Na graduação, a gente tem matérias voltadas à psicologia, que a gente consegue, né, entender o paciente como um todo, tá? Então, tem às vezes a gente escuta assim, que fala assim, você é enfermeira, você está acostumada, não chora. Não é, tá? Eu vou te falar que não é verdade. A gente tem o lado humano nosso, mas também a gente costuma falar que a gente arruma uma força de onde a gente não sabe, tá? E a gente consegue enfrentar, a gente conversa com o paciente, conversa com o familiar e consegue dar um melhor atendimento para o paciente. Se a gente tem a certeza que a gente quer algo voltado à área da saúde, só que a gente não sabe qual área atuar. Para você que fez enfermagem, o que você viu, assim, qual requisito você falou assim, e habilidade que você falou assim, é isso que eu quero e é isso que eu tenho vocação? Então, a princípio, eu ficava em dúvida entre medicina e entre enfermagem, né? Que é uma área, assim, a gente fala que é muito parecido uma com a outra, né? Só que aí eu vi que eu estava mais voltada para a enfermagem, porque o enfermeiro, ele é um chefe de equipe, né? Além dele estar mais tempo, mais perto, junto ao paciente, ele também tem a questão de liderança de equipe. Então, para poder escolher, eu pesquisei bastante o clima, pesquisei bastante a área, né, que o enfermeiro atua, o que ele poderia fazer após, né, os campos que a gente pode atuar. E também, outra questão que me ajudou bastante, porque a gente entra na faculdade sem saber exatamente qual área que vai escolher após, né? E o que me ajudou bastante foi os estágios, tanto curriculares como extracurriculares, que a faculdade ela dispensa para a gente. Então, a gente passa por diversas áreas. E, a partir desses estágios, a gente consegue ver qual que é o setor que a gente identifica mais. Como você atua na área de urgência e emergência? Então, o enfermeiro na área de urgência e emergência, ele passa por vários setores, né? No início, tem o enfermeiro triagista, que é aquele enfermeiro que geralmente fica na porta da UPA, né, faz uma primeira avaliação do paciente para poder encaminhar ele para o setor adequado, seja para ortopedia, seja para uma cirurgia, então a gente faz a avaliação.
E para ser enfermeiro triagista, a gente faz um curso também preparatório, tá? Chama curso de classificação de risco, protocolo de Manchester. Então, a gente tem que fazer essa classificação para poder saber como encaminhar o paciente corretamente. Na urgência e emergência também tem um enfermeiro que atua, né, nas salas verdes, que são traumas, né, são urgências menores, salas vermelhas, que são urgências maiores, mais específicas, né? Então, a gente tem que saber lidar com cada um. E para poder trabalhar nessas áreas, é sempre bom fazer uns cursos de capacitação, para a gente saber como atuar frente a isso, tá? O que te move? O que nos move? Com certeza tem alguma coisa que arde aí no seu coração, na sua mente, em uma direção. Quando eu comecei a ver as aptidões que estavam dentro de mim, vi que estava desembocando nisso, que ia ser uma ferramenta legal para que eu pudesse viver disso e servir disso. E isso vai te dar um norte. Então, assim, o que me moveu era, queria ajudar pessoas, não gostava de injustiça, queria, com relação a isso de crianças e adolescentes, isso me incomodava muito em certas frases. Converse com a pessoa mais importante, porque a gente costuma falar para todo mundo o que a gente está pensando, ou as nossas dúvidas, nossos conflitos, para escolher a nossa profissão. Mas muitas vezes a gente esquece de falar com a pessoa mais importante que sabe de todo o nosso destino, que é Deus. Então, pergunte para ele. Fala assim, Deus, eu sei que você me fez com um propósito, né, com uma vocação, e eu não estou tendo muita clareza às vezes. Então, pergunta para ele, que ele vai te responder das maneiras, às vezes, mais inusitadas. Porque às vezes a gente espera uma resposta do nosso formato, do nosso jeito, né, dentro do nosso pacote, mas sempre Deus, ele vai te surpreender. E ao longo da minha trajetória, quando eu comecei a estudar e fui desenvolvendo ali dentro da área de direito, eu vi que eu estava no caminho certo, né? E se eu tivesse feito a escolha errada, eu ia rever e ia dar certo também, gente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não posso errar, né? Tinha muito aquela brincadeira na minha época, eu falo assim, nossa, eu tenho que fazer a coisa certa. Posso fazer a coisa errada, então vou fazer direito, né? Mas pense que você vai encontrar o caminho, mesmo que você, em algum momento, veja, não, eu acho que não é isso. Você tem a oportunidade de reaver, né? Não é uma trilha única, mas converse com Deus. E converse também com seus pais, com as pessoas de confiança, que elas conseguem enxergar em você, às vezes, algo que você não está enxergando e que é a sua aptidão maior. E a minha primeira formação, gente, eu formei em pedagogia. Então, eu sou pedagoga, a primeira formação minha, porque eu sempre soube que eu queria mexer com pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante nesse bate-papo, na escolha de alguma profissão, é você saber qual a sua área que você gosta mais, que você tem mais aptidão, né? E eu sempre soube que eu ia lidar com pessoas, que era minha aptidão, eu amo estar com pessoas, eu amo conversar com pessoas, interagir, ter um canal para a vida de pessoas. Então, eu acho que foi a primeira escolha minha aí. E eu gosto também, né, de crianças. Depois, eu fiz letras por causa do inglês, né? Eu precisava do inglês também é uma paixão, uma outra língua que eu amo. E aí eu fiz letras. Então, sou formada em pedagogia e letras. Fiz 2 pós-graduação. Primeira pós-graduação minha em psicopedagogia, né, que está ligadíssima com a pedagogia, e a mente, porque eu também gosto muito dessa questão da mente. Então, foi em psicanálise, porque eu gosto muito desse estudo da mente e lidar com pessoas. Então, eu atuo nessas áreas. E o chamado da Índia foi muito interessante, porque
Desde novinha, como eu sabia que eu ia lidar com pessoas, e a minha aptidão é para impactar vidas, para estar junto com pessoas, foi interessante. Meu pai teve um sonho, e nesse sonho, ele foi muito real para ele, sabe? E eu era criança, tinha 9 anos de idade. E aí ele acordou de manhã contando esse sonho, e aquele sonho que meu pai contou definiu muita coisa na minha vida, com 9 anos. Eu falei assim, gente, isso foi muito real o que meu pai passou. E no sonho eu estava com ele a todo momento, andando por vários lugares, conversando com várias pessoas, e estava sendo um instrumento para abençoar a vida daquelas pessoas. E aí eu fiz teologia também, porque eu sabia que eu tinha um chamado especial envolvido com a palavra de Deus. Aí eu fiz teologia também, e as coisas foram se encaixando. A gente tinha que ir com alguma porta que fosse aberta e estudar a nação, saber como que a gente poderia ser usado naquele lugar. E aí abriu-se uma porta de uma escola lá, e a gente pôde tirar o visto de estudante. Meu esposo fez uma pós-graduação e nós estudamos inglês. Então a gente ia mesmo para estudar, a gente estudou, né, fizemos inglês, ele fez a pós-graduação dele, e no tempo fora da escola a gente estudava cultura, a gente estudava o povo, e a gente se dispunha a ser instrumento nas mãos do Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente também não agredir a cultura deles. Nunca foi a nossa intenção essa. Nossa intenção é que Jesus se fizesse conhecido através do Espírito Santo, ele que faria a obra. E nós éramos só instrumentos. Nosso mundial é a China, mas olha, a Índia está bem coladinha, né? No segundo lugar aí. E tem previsão, talvez, da Índia passar a China, que lá no Taj Mahal, tá vendo como é que tá diferente? Foi no Taj Mahal, é muito bonito, muito lindo, tem uma história também interessante por trás, né, do Taj Mahal. Aí também, foi uma das primeiras igrejas nossas numa vila, que a gente numa casa, né, e olha o tanto de pessoas que já estavam lá frequentando a igreja. Esse que está de branco aí do lado do meu esposo foi o pastor que ficou lá como pastor local, trabalhando com ele. E é uma bênção. Essa igreja hoje deve ter mais de 350, 400 pessoas. Aí são cultos, olha, no meio do mar, gente, porque como lá é um país de perseguição, não tem muitos templos e tudo, os cultos aconteciam assim, no meio do mato, no meio das florestas. Aí tem um culto de Santa Ceia. E hoje eu estou aqui de volta, a Índia faz parte da minha vida, mas eu continuo um projeto com vida, com pessoas. Que coisa linda. Que o Senhor chamado, continue abençoando. Chamado. É o chamado. O nosso chamado é a nossa vida, né? Eu costumo dizer que se a gente não faz aquilo que a gente é chamado para fazer, a gente nunca vai conhecer a verdadeira felicidade, né? O nosso chamado em Cristo, ele envolve a nossa vida e ele é a nossa vida. Ele tem que ser a nossa vida. Através da profissão, a profissão foi um elemento, né, usado para que a glória dele se fizesse presente. Em todo tempo, Deus tem que se fazer presente na nossa vida. E em todas as áreas, né? A nossa profissão, ela tem que externar Deus o tempo todo, né? E nós usarmos a nossa profissão, aquilo que Deus, o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, porque ter uma profissão igual, fazer a pedagogia, né, a letras, foi algo que Deus deu para a senhora, para que usasse como um instrumento ali. Fazendo. A enfermeira pode atuar na área da polícia? Como? Olha, dependendo da carreira, né? Se ela, por exemplo, for perita criminal, tá? A parte dela toda, né? Nos laboratórios genéticos que a polícia tem, a gente tem um banco genético muito grande, né? Do pessoal
até dos restos mortais do pessoal de Brumadinho, do banco de sêmen, né, dos estupradores, entendeu? Então a gente mexe com muito material genético. Se for na área de perícia, seria nessa área, possivelmente. Agora, se for na área de investigação, se essa pessoa não quiser ficar como investigador ou escrivão ali, lidando, né, para aquela formação, porque depois que vocês são aprovados num concurso, vocês passam por uma academia de polícia, e a gente forma vocês lá dentro para serem policiais, para serem investigadores, para serem escrivães, tá? E médicos e tudo. Então, vocês vão passar, a gente vai ensinar vocês a investigar. Tá? Agora, a gente tem, se ela também não desejar, né, ficar na investigação fim, a gente tem também o hospital da Polícia Civil, a parte odontológica, a parte médica. Que é uma inversão de papéis, colocando a polícia como sendo o mal, como sendo a pessoa malvada, e o bandido ali que está naquela situação de ser a pessoa injustiçada, a pessoa do bem. Eu quero te perguntar como é que você vê isso. E uma outra pergunta é se você tem feito algo para tentar mudar isso na cabeça das pessoas, na cabeça dos jovens, principalmente. O que acontece? É muito boa a sua pergunta. Por quê? Olha, nós temos, né, uma comissão de direitos humanos. O Brasil, ele veio historicamente de um regime militar, né, onde o controle social se fazia, né, não pelo conhecimento das leis. Uma coisa é você incutir no cidadão, dar estudo para ele, para que ele possa ter consciência que ele não pode fazer aquilo ali, porque ele vai ter uma penalização, ele vai ser reprimido dentro daquilo ali. Tá certo? Outra coisa é a repressão à base de tortura. Então, nós tivemos aqui, né, no nosso país, pós-regime militar e tudo, a abertura, um descontrole com relação a isso, porque as polícias não estavam ainda preparadas para essa finalidade. A polícia ela era tida tanto na polícia quanto a polícia judiciária, tá certo? Ela era uma polícia extremamente repressiva, né, torturadora, e nós não tínhamos uma avalanche de crimes como temos hoje, né? Então, isso era muito contido. Então, houve esse despreparo, as polícias extremamente despreparadas, e aí o que nasce? Nasce os direitos humanos, né? Esses direitos humanos, ele veio para garantir, né, que o Brasil não praticasse mais a tortura da forma como praticava. E aí eu fiz arquitetura. Então, assim, a arquitetura para mim foi bom por quê? Porque ela me abre mais possibilidades do que o design de interiores. E eu posso trabalhar com o design de interiores, além de outras coisas que a arquitetura me dá a chance, né? Na arquitetura, tipo assim, tem muito cálculo? Vocês mexem com tipo, matemática igual na engenharia? Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Eu achei que eu ia sair da escola e não ia ver física nunca mais na minha vida. Eu falei, pronto, acabei, formei terceiro ano, não tenho física mais. E tem, tá? Tem na faculdade, tem matéria de cálculo, tem matéria de física, tem matéria que chama cálculo estrutural, que é a área da Silvia. Então, assim, tem coisa na faculdade que a gente faz que a gente não gosta, assim como tem na escola, entendeu? Vai ter matéria lá que você não vai gostar, da mesma forma, você vai ter que estudar e passar para ficar livre dela, vamos dizer assim, entendeu? Você vai estudar isso, e às vezes você vai gostar, porque vai ser dentro de uma área que você gosta. Às vezes você não vai gostar e vai precisar passar e pronto. Gente, tem uma pergunta. Só fazer um comentário aqui antes do Ian perguntar. Essa questão de disciplina na faculdade, vocês têm que ter tanto cuidado. Sim. Leiam a matriz curricular do curso. O importante, gente, ver é a questão da matriz curricular, porque não é também para a gente desistir de tudo. Não apareceu uma disciplina, outra ali, não acabou aqui. Não, mas para você já saber que você vai ter que enfrentar aquilo ali em algum momento.
e põe ali na balança. Não, tem 3 disciplinas ali que, nossa, só Jesus. Mas tem outras 10 bacana, que vai dar certo. Então tem que pesquisar para se preparar, né? Para já, tem que estudar aquilo, tem que olhar mais aquilo e ficar animado com as boas, né? Para já ir preparado. Você tem alguma referência no mundo arquitetônico, sabe? Algum arquiteto ou arquiteta que você olha e fala, olha, eu gosto do trabalho dessa pessoa? Ou se você tem algum período histórico arquitetônico que você mais admira, algo do tipo? Então, eu vou ser meio redundante aqui, mas eu gosto muito do Niemeyer. É claro que, assim, ele é um dos arquitetos mais conhecidos, né? Eu gosto muito por quê? Porque é uma arquitetura que está muito próxima a gente, assim, né? Você pode passar perto da cidade administrativa e ver, sabe? Você tem outras, na Praça da Liberdade, você tem, né, aquele prédio que ele fez. Então, assim, é uma arquitetura, como que fala? Que foge da nossa realidade, mas que está perto da gente, sabe? É uma arquitetura acessível, assim, para todo mundo ver. E é uma arquitetura que não é fácil, né? Que vocês realmente se encontrem, né, em alguma profissão e sejam felizes e façam outras pessoas felizes também, né? E plantem coisas boas em outras pessoas. Primeiramente, também queria parabenizar essa iniciativa aí da escola, porque queria eu ter tido essa oportunidade na época, porque eu fiquei tão perdida quando eu escolhi a minha profissão, que era tudo que eu queria, era isso, né? Conversar com um profissional, entender um pouquinho. Por mais que a gente leia sobre, mas não é a mesma coisa que conversar com um profissional que já tem vivência na área, né? Então, assim, parabéns aí pela iniciativa. E a minha profissão é design gráfico. Quando eu estava no segundo grau, eu fiquei muito preocupada, assim, né? Do que eu ia fazer, qual carreira seguir, porque é uma decisão realmente difícil, né? É algo que vai direcionar toda a sua vida. Então, no primeiro ano que eu tentei o vestibular, estava tão perdida que eu tentei ciência da computação, eu tentei coisas que não tinha nada a ver. Fiquei muito perdida. Então, o que eu comecei a fazer? No segundo ano que eu fui tentar o vestibular, eu comecei a pesquisar mais ainda e ver os meus gostos pessoais também. O que eu gostava de fazer, né? Então, assim, eu desde criança, desde muito pequena, eu sempre gostei muito de arte, de todo tipo de arte. Pintura, escultura, eu gostava de ir nos museus, de ver as coisas, então sempre gostei muito disso, sempre fui muito apaixonada por isso. E eu também, quando eu era adolescente, minha mãe me colocou num curso de informática, né, e eu me apaixonei pelo computador, achei aquilo a coisa mais fantástica do mundo, falei, gente, eu quero isso pro resto da minha vida. E aí eu falei, como que eu posso juntar, né, a arte com esse mundo aí do computador, essa ferramenta que pode nos possibilitar tantas coisas. E aí eu cheguei no design gráfico, pesquisando, na época tinha aquela Guia do Estudante, você lembra, Cíntia? Era tipo umas revistas que saíam, né? Guia do Estudante. E aí eu comecei a pesquisar, né, o que dava para juntar as duas coisas. E aí eu cheguei no design gráfico, aí tinha uma prima minha que tinha um conhecido que fazia design gráfico, aí ela falou comigo, conversa com ele, tá? E aí eu troquei uma ideia com ele também. Então eu tentei na UENG, né? Passei, graças a Deus, e estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Mas vamos lá, né? O que é esse tal de design gráfico? O design gráfico, gente, basicamente, assim, muito resumidamente, solucionar problemas visuais. É solução de problema. É claro que usa o estético, né? A gente trabalha, a gente estuda muito, né, para aliar o estético a isso, mas não adianta ser bonito e não funcionar. Então, as duas coisas aliadas, funcionalidade e estética. Tem uma definição aqui da Associação de Design Gráficos do Brasil que diz assim, é o design gráfico como um processo técnico e criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, ideias e conceitos a fim de informar, identificar, sinalizar, organizar, estimular, persuadir. Então, o design gráfico tem todo esse poder, não só de informar, mas às vezes também de persuadir. Quem nunca comprou alguma coisa, né? Eu, pelo menos, né? Pela embalagem. Você viu, o produto nem é tão bom assim, mas a embalagem é tão bonita, né? Você vai lá e compra.
A área de atuação, mercado de trabalho. Onde que você pode atuar? Você pode atuar em agências de publicidade, você pode atuar em editoras, né, de livro, de revista, departamento de comunicação e marketing de empresas, geralmente empresas, né, empresas maiores hoje em dia têm um departamento de marketing de comunicação, então o design também pode trabalhar nessa área. Escritórios e estúdios de design, gráficas, tem muita gráfica também que pega design também para fazer arte final, para fazer ajustes em artes, então é uma possibilidade também. Produtoras de vídeo, de cinema, TV, e você também pode ingressar na carreira acadêmica para dar aula mesmo na faculdade, geralmente nesse caso eles pedem um mestrado, né, uma graduação a mais, e você pode atuar também como freelancer. 4 anos, o curso que eu fiz na UENG foram 4 anos de curso, bacharel em design gráfico. E tem o tecnólogo também, que dura de 2 a 3 anos, né? Então, assim, mas assim, sim. Mas tem diferença do tecnólogo para o bacharel? Tem a diferença do tempo, né? O bacharel, eles são 4 anos de curso, e o tecnólogo geralmente é 2 ou 3 anos. Mas o bacharel, ele te dá um embasamento teórico maior, é um curso mais completo. Então, assim, para vocês que estão jovens, né, eu aconselharia fazer, né, se alguém optar por fazer design gráfico, fazer um bacharel, que é um curso que vai te dar uma base muito melhor, é um curso muito mais completo. Eu queria fazer design gráfico, só que eu já faço curso e tal, esses negócios. Aí eu falei, tipo, vi uns vídeos no YouTube esses dias e comecei a me interessar mais por design de animação. Que eu acho mais legal fazer modelagem 3D. Isso, é uma dá pra englobar tudo, sabe? É uma especialização, é uma possibilidade também. O legal seria, né, você fazer um curso de design gráfico e especializar em 3D, né? Façam, independente se for design gráfico, ou se for qualquer outra área que vocês forem escolher, façam o melhor, façam com excelência, porque o mercado está cheio de gente mais ou menos. Então, como servos de Deus, como cristãos, a gente tem que ser melhor, a gente tem que procurar sempre ser o melhor, né? Dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade, procurar ser o melhor, fazer o melhor que a gente puder, né? Tem aquele versículo, né, de 1 Coríntios 10:31, que fala: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente faz para a glória de Deus, a gente faz o melhor, né? Então, tudo que vocês forem fazer, façam o melhor, façam com excelência, né? Outro dia, eu vi alguém perguntando para um pastor, não sei se vocês conhecem, Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e alguém perguntou para ele assim: pastor, como que eu falo de Jesus no meu trabalho? E ele respondeu assim: faça o melhor, faça com excelência, faça o melhor que você puder. E aí, quando as pessoas forem te perguntar por que você é assim, é o momento de você falar de Jesus para elas. Então, por que eu estou falando isso? Ele disse uma segunda frase, ele falou assim, que eu achei sensacional. Ele falou assim: olha, não adianta você ter a resposta para a sua vida, que é Jesus, se a sua vida não gerar uma pergunta. Isso. Que antes da gente buscar, né, uma profissão ou uma carreira a seguir, eu acho que para mim, pela minha experiência, o mais importante é a gente descobrir qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, né, de descobrir não simplesmente uma carreira a seguir, mas quais são os planos de Deus para mim. E como eu falei, com certeza são bem maiores que os nossos, os planos deles são melhores, né, e a outra coisa também é para vocês confiarem na agenda de Deus, que às vezes algumas coisas acontecem, a gente não entende na hora, como eu não entendi porque eu não tinha passado na residência naquele ano, mas hoje, 4 anos depois, eu consigo ver que foi muito melhor, porque se eu tivesse passado na residência naquele ano, o meu objetivo seria simplesmente seguir a carreira, ter um salário ali todo mês, não que isso seja errado, mas não era o que Deus tinha para mim. Então, hoje já eu entrei totalmente diferente na residência. Meu objetivo hoje é realmente ser uma parteira em lugares que realmente precisam. Então, o que eu quero dizer para vocês, primeiramente, é isso. Busquem, né, saber, eu sei que vocês estão nessa etapa aí de descobrir uma profissão, de vestibular, mas mais do que isso, procure, né, saber o que Deus tem para você, quais os planos dele.
tenho certeza que ele vai direcionar vocês e confiar no tempo. Então, na enfermagem, falar mais ou menos um panorama geral de como é, para quem se interessar, né, principalmente. Então, quando eu penso na enfermagem, a primeira palavra que me vem à mente, né, que eu acho que resume, define melhor a enfermagem, é o cuidado. O enfermeiro ele vai ser responsável, então, por fazer esse cuidado integral com o paciente. O que é esse cuidado integral? O foco não vai ser apenas na doença, no processo patológico, mas o enfermeiro ele precisa ter essa visão integral das necessidades psicológicas do paciente, das fisiológicas, das sociais, né? Das emoções, das necessidades que ele tem. Vai ser o enfermeiro que vai ser responsável por criar esse vínculo com o paciente, de ter uma escuta aí efetiva, de acolher as demandas que ele tem. Então, E eu queria falar um pouco da enfermagem obstétrica, que é a área que eu estou, né, inserida agora, para dar um panorama mesmo, assim, em geral, para vocês entenderem melhor como que funciona a enfermagem obstétrica. Então, para você se tornar um enfermeiro obstétrico, ou um parteiro ou uma parteira, você precisa ir dos 5 anos da graduação, dos 5 anos da faculdade, mais os 2 anos da especialização, que pode ser ou não na modalidade residência. A residência é uma especialização que não é só teórica, mas ela envolve mais a prática do que a teoria. Então, a gente tem aula, mas a gente trabalha nas maternidades. O enfermeiro obstetra, ele vai ser responsável pela realização do parto normal sem distócia. E o que é a distócia? É quando o parto normal começa a fugir do normal, quando começam a surgir algumas intercorrências que o enfermeiro obstetra ele precisa saber identificar, mas a partir desse momento que ele identifica essa intercorrência, ele precisa chamar o médico para atuar junto com ele. Então, o enfermeiro, ele pode atuar no parto normal, desde que não hajam essas intercorrências. Uma outra pergunta, quando, tipo assim, você sai da faculdade de enfermagem, você tem que fazer sempre uma especialização, por exemplo, eu quero fazer urgência e emergência. Aí eu vou sair da faculdade, eu tenho que fazer uma especialização de urgência e emergência ou eu já vou engrenar nessa área? O ideal é você fazer especialização. Você pode, sim, trabalhar nessa área, mas não como alguns procedimentos vão ser específicos da especialização, sabe? Fora também a sua capacitação, que vai ser muito maior quando você estuda mais, né, sobre essa área. Então, o ideal é que você saia da faculdade e faça aí, principalmente a residência. Eu considero a residência, assim, uma das melhores especializações, porque, como eu falei, você não tem só a teoria, mas você está ali na prática. E eu acho que nada melhor do que a prática para você aprender. As habilidades importantes para você exercer a psicologia. Coloquei algumas aí. Então, a primeira delas é a empatia. Então, né, o fato de conseguir me colocar no lugar do outro é extremamente importante, não só na clínica, mas em qualquer área que você for atuar enquanto psicólogo. Habilidade de resolução de conflitos é importante também em qualquer área da psicologia. A escuta ativa, gente, ser psicólogo, né, a escuta do psicólogo não é igual à escuta de um amigo, não é a escuta do pai, da mãe, é diferente, é uma escuta qualificada, né, onde vai acontecer ali um entendimento, uma interpretação a respeito da situação, colocar um ponto de vista que você não tinha observado, então é uma escuta diferente, por isso eu coloquei aqui. O pensamento abstrato, né? Porque enquanto você está ali lidando com situações, você precisa já estar pensando em possíveis soluções para aquilo que você está vivenciando ou para ajudar o seu paciente. E precisa de bastante concentração também. É um trabalho que não dá para a gente ficar voando, não. Senão, coitado do paciente, né, gente? Eu coloquei aqui algumas dicas, né, do que vocês precisam para fazer aí uma boa escolha profissional. Acho que enquanto psicólogo, ainda mais considerando a faixa etária de vocês, eu não poderia deixar essa palestra sem dar algumas orientações, deixar algumas sugestões, né? Então, se vocês me perguntam, Paola, o que eu faço para garantir que eu vou fazer uma boa escolha profissional, né?
Então, deixei algumas sugestões. A primeira delas é autoconhecimento. É muito importante, pessoal, que vocês conheçam as habilidades que vocês têm, né? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos que eu preciso desenvolver? Então, se conhecer bem e ver, tá, e o que essa profissão exige? Essas habilidades são compatíveis? São habilidades que eu posso desenvolver no decorrer do curso? Então, isso é muito importante para a gente refletir. O segundo ponto que eu coloquei, faça muitas pesquisas sobre o curso, né, que você deseja fazer e sobre o que as universidades estão oferecendo, né? Então, conheça o currículo das universidades, conheça a nota dessas universidades no MEC, faça uma pesquisa a fundo, não estude em qualquer lugar, procure. Conheça as possíveis áreas de atuação, que é o que a gente fez aqui agora, né? Então, se eu fizer psicologia, onde eu posso trabalhar? Porque às vezes a gente vê só um pedacinho, né? E tem um leque de possibilidades de lugares que a gente pode trabalhar. E converse com quem já atua na área. Gente, hoje boa parte dos profissionais divulgam seus serviços aí pelas redes sociais. Então não é tão difícil assim, Paola, não tem ninguém da minha família que faz psicologia. Gente, dá pra gente achar muita gente pela internet. Então pergunta, conversa, como é que é, tira dúvida. Eu fiquei muito feliz que você finalmente veio, sabe? Que eu tava doida. Eu achei que a Silvia tinha esquecido de mim, que não tinha vindo a psicóloga, aí veio. Eu estou muito feliz. Você fez exatamente o que eu vou fazer. Psicologia clínica, neuropsicologia, e eu vou fazer também psicologia do esporte, que é uma área que eu gosto muito também. Eu não tenho muitas dúvidas, na verdade nem tenho muitas dúvidas não, porque assim, eu já pesquisei bastante, já pesquisei faculdade, já pesquisei as áreas, já pesquisei tudo. Eu tenho até um slide, sabe, que eu tinha feito há muito tempo atrás, sobre a psicologia. E assim, para eu pegar o seu contato, porque eu quero saber mais sobre livros, alguns sites de confiança, sabe? Só isso mesmo. E agradecer também. Eu que agradeço. Tá bom, só isso mesmo. Obrigada. Nós estamos no finalmente, queremos agradecer a sua participação, parabéns, prosperidade naquilo que você pretende fazer. Eu fico emocionado porque adoro ver pessoas que amam o que fazem, ok? Você está de parabéns.